Por aqui eu queria mudar de assunto, na verdade, com vocês para trazer as atualizações de uma das tragédias que a gente infelizmente acompanhou agora nessa reta de fim de ano, da queda da ponte que liga os estados do Maranhão e do Tocantins, essas cenas tristes que a gente acompanhou nos últimos dias. A equipe do Corpo de Bombeiros retomou hoje as buscas pelos 14 desaparecidos. Com a queda dessa ponte, pelo menos 8 veículos que estavam passando por ali no momento do desastre no domingo estavam com essas pessoas. Infelizmente, 3 mortes foram confirmadas. Ao todo ali também 2 carretas que caíram da ponte estavam carregadas com produtos tóxicos, o que está levantando uma preocupação importante agora no momento. A suspeita é de que a água do rio Tocantins esteja contaminada com mais de 70 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de agrotóxicos. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou um decreto emergencial para destinar pelo menos 100 milhões de reais para obras de reconstrução dessa ponte. Ele sobrevoou a região com os governadores do Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, e do Tocantins, o Vanderlei Barbosa, do Republicanos, dentro dessa situação ali que já era anunciada de certa forma. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou que tentou contratar uma reabilitação para essa ponte, a ponte Juscelino Kubitschek, só que a licitação que eles tinham feito ali fracassou. Esse edital foi lançado no primeiro semestre do ano, teria um custo ali de 13 milhões de reais, mas nenhuma empresa venceu a disputa. 12 concorreram na licitação e 11 foram desclassificadas por falta de documentação ou por não baixarem o preço ali discutido. A outra foi inabilitada por não ter cumprido os requisitos do edital. Dentro dessas cenas graves aí que a gente acompanhou nos últimos dias e atualiza agora. A gente está falando por aqui com o pessoal agora da TV e YouTube, todo mundo junto com a gente, dessa tragédia que a gente acompanhou lá na divisa entre Maranhão e Tocantins. Infelizmente, 3 pessoas morreram nessa ponte que caiu. A gente tem ainda 14 pessoas desaparecidas e as buscas acontecendo por parte do Corpo de Bombeiros, mas como a gente destacava aqui no intervalo, né, Sakamoto, muito se falava desse caso, de denúncias inclusive de locais, falando ali dos riscos dessa estrutura, dessa ponte de cair. A gente tem também um destaque interessante aqui na Folha de São Paulo, um levantamento feito mostrando que 727 pontes nessa mesma situação crítica da estrutura que caiu entre Tocantins e Maranhão existem aqui no Brasil, destacando aí a precariedade dessa ponte que desabou. É realidade de 12,5% das estruturas federais que a gente tem hoje. Uma situação crítica e literalmente estrutural, né, Sakamoto? É, é uma, o Brasil, ele é uma bomba relógio, na verdade, do ponto de vista estrutural. Em 25 de janeiro de 2019, a gente viu quase 3 centenas de pessoas perderem a vida depois da barragem da Vale, lá em Brumadinho, né, desabar. Ela desaba pouco tempo depois que tinha desabado também a barragem lá em Mariana, né, lá em Bento Rodrigues, mostrando que eram problemas, e eram problemas, quando foi investigar, eram problemas conhecidos, problemas que poderiam ter sido evitados. Há toda uma discussão sobre o descomissionamento das barragens, da lentidão do processo de aposentadoria de barragens, da gravidade que muitas das barragens sob iniciativa privada estão, o risco que elas causam a comunidades inteiras do Brasil. Da mesma forma, você tem pontes, você tem viadutos, você tem estradas que colocam também em risco a vida das pessoas, não mais a iniciativa privada, na mão de governos, na responsabilidade de governos. Então aí, né, a ponte Juscelino Kubitschek, lá em Estreito, né, entre o Maranhão e o Tocantins, era também uma bomba relógio, todo mundo sabia que ia dar problema e deu problema. Então o que acontece? A gente tem uma profusão de coisas aqui no meio, a gente tem, houve uma licitação, a licitação não foi para frente, etc e tal. Gente, a situação é emergencial. Eu passei por aquela ponte várias vezes fazendo reportagem, assim, e, tipo, anos atrás já era um problema, né? E o pessoal já reclamava. E como ela, na região norte, sudeste, centro-oeste, existem outras também. Então, você tem uma situação que você precisa, ao mesmo tempo, de competência política, né? Mas você também, força de vontade, que é o que também acontece com a iniciativa privada, falta dela por conta de lucro, né? Mas se na iniciativa privada você tem a questão de, eu não vou gastar nisso porque eu não vou reduzir meu lucro, no poder público você tem uma disputa de orçamento. E aí tem um ponto interessante
interessante que é o seguinte, quando as pessoas falam assim, gente, mas por que vocês batem tanto na questão das emendas parlamentares? Ora, porque emendas parlamentares acabam tirando recursos que poderiam ser usados para grandes políticas públicas nacionais e regionais, inclusive manutenção e conserto e construção de novas pontes, viadutos, estradas, né, questões nacionais ou regionais, para interesses pontuais e comezinhos. Eu não estou falando que o interesse do município não é importante, mas mandar todas as emendas, como é hoje, uma grande quantidade de emendas para os municípios, para a base eleitoral, com o único objetivo de reeleger deputados e senadores, diante desse quadro de calamidade, é uma situação complicada, né? Então, a questão das emendas não é só uma questão de transparência, de moralização, é também você ter um orçamento que ele é nacional, voltado inclusive para essas questões e ter dinheiro para isso, e daí vontade política e competência é também importante, caso contrário você não tem, ou você acaba tendo isso, você acaba sendo o Brasil um conjunto de municípios em que você não tem políticas conectadas de educação, de saúde, transporte, de infraestrutura, que você não tem recurso para investimento. O Brasil não tem recurso para investimento hoje, praticamente, né? Você tem emendas à profusão, mas pouco recurso para investimento. Eu não estou falando que essa é a causa, como eu falei, tem incompetência, tem má gestão, tem falta de recurso, tem um monte de coisa no meio, mas isso lembra, neste momento, a questão das emendas. E nos lembra também que, a todos os brasileiros, neste Natal, que há uma série de bombas relógios armadas para a gente, para os cidadãos, tanto pela iniciativa privada quanto pelo poder público.